sou de Cáceres, nascido aqui em 1983, né? Desde 89 moro nesse local aqui no bairro Vila Nova, né? Assim, enquanto eu estou pintando, parece que eu estou indo no local, fazendo aquelas coisas lá e consigo imaginar, mesmo não estando lá, as árvores, a atmosfera, a perspectiva, a luz, a sombra e até mesmo as pessoas, né? Quando eu penso num quadro e coloco as pessoas nele, né? Eu imagino tá lá, né? As pessoas iam estar lá naquele local, então eu vou trabalhar uma luz para ele. Essa obra que a gente está fazendo, né? É de algo que já foi aqui, né, um cartão postal da cidade que hoje não existe mais, só na lembrança. Quando eu comecei a desenhar, quando eu saía tudo que eu via, né, eu tava lá rabiscando. Então assim, eu nem tinha, o meu caderno não tinha espaço mais para as tarefas, era só desenho, né? Até que peguei muito no pé da minha mãe para ela ficar comprando cadernos de desenho para mim. Na época era muito difícil, né? Ainda nos anos 80, né? E aí o desenho começou não ficar assim, não era o suficiente ainda o desenho para mim. Eu comecei a pintar com giz pastel, mas aí tipo eu ganhei 3 giz pastel, acabou. Aí depois eu só achei giz de cera, né? Aí não tem nada a ver um com o outro. Comecei com giz de cera também, foi muito bom para me desenvolver técnicas também, né? Porque eu nunca gostei do lápis de cor, eu sempre achei uns tons muito pálidos, sabe? Eu sempre gostei de cores um pouco mais vibrantes, né, que marcasse um pouquinho mais. E o lápis não me dava isso. Aí tudo que eu via, eu saía na rua, eu via você aqui filmando aí, outro dia, tava lá eu desenhando, tudinho é cena, né? Então o cotidiano da cidade de Cáceres foi. Eu praticamente fiz tudo ele no desenho também. Eu saía com a minha afinada avó, ia lá pro banco, lá, recebia a aposentadoria dela, então a gente parava na praça para tomar o geladinho na época, né? Então tudo aquilo lá saía desenho, sabe? Na época eu não carregava o caderno porque eles não deixavam, senão eu desenhava tudo lá na rua. E logo quando eu comecei, entrei na pintura, né? Aí eu parti muito pro Pantanal, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonado pelo rio, pelo Pantanal, por nossa região aqui, né? Passava um tempão lá no cais, lá, só olhando a água, lá. Ficava que nem um bobo lá, olhando, né? Os outros olhavam, o que esse bobo tá fazendo aí, né? Ficava reparando a água, o movimento, muitas vezes, para tentar fazer, né? Nunca consegui, mas é desse jeito mesmo. Então, eu comecei com o esboço, né? Em giz carvão, né? Que daí você elabora todo o desenho, põe ele na perspectiva, né? Não traço a linha da perspectiva, tudinho, ponto de fuga, né? Mas eu já tenho uma técnica de colocar ela direto no desenho direto, né? Logo após esse desenho, eu verifico se faltam alguns ajustes, né? Não faltando, eu passo para o esboço em cor, né? Que daí eu pego uma tinta, né? No caso aqui eu usei amarelo ocre, que é um tom terroso, neutro, né? E fiz todo o contorno do desenho para mim não perder o desenho, porque o giz carvão sai muito fácil, né? Ele solta muito fácil. Esse tom, né, o amarelo ocre, é uma cor quente, né? E eu vou representar aqui uma pintura mais envelhecida, com cores mais quentes e um pouco mais vibrantes. Se eu fosse fazer com tons frios, eu usaria um tom mais neutro, né? Pode ser um terra de siena queimada, por exemplo, ou até mesmo um tom marrom, né? O azul também é usado, como tem telas minhas aqui, que é com base de azul, aí ela fica totalmente fria, né? Aí depende também do horário que eu vou colocar. Se eu for fazer um no período da tarde, geralmente as pinturas são bem mais quentes, com tons quentes. Aí de manhã, com tons frios. E daí você trabalha muito bem a luz e a cromia da pintura nesse sentido. Quando eu comecei a pintar as telas, eu falei, é isso que eu quero. Já para começo eu me apaixonei pela pintura a óleo em especial. Aí eu comecei a desenvolver as pinturas, eu falei, é isso aqui mesmo que eu quero. Até hoje aí eu vivo disso, né? Aqui na cidade de Cáceres, construí essa casinha. Ainda não está pronta, mas a gente está no caminho. Então, já era um sonho, né? Eu via as telas, as coisas e tal, inclusive de Sebastião Mendes na época, as exposições que tinha no FIP, né? Eu ficava super empolgado, mas aqui nunca tive condições
nem com aulas também, né? Hoje a gente trabalhou fundo, né? Começamos no céu para dar uma atmosfera no quadro, né? Então selecionei as cores ideais para fazer e apliquei direto no fundo ali da parte. A outra parte subsequente já foi a vegetação. Trabalhei a vegetação com tons quentes, derivado de marrons e verde, né? Para dar uma atmosfera também quente, né? Por causa para mim trabalhar a luz, uma luz quente devido do horário que eu estou trabalhando o quadro. Eu trabalhava numa oficina de moto, bicicleta e carro, né? Aí eu juntei dinheiro de lá, né? Fiz uns bicos limpando os quintal na época, isso tudo com 15 anos, né? Depois que eu pintei as minhas primeiras telinhas, né? Eu saí oferecendo na cidade. No começo, eu pintava em média uma tela por dia. Então, no final do ano, eu pintei mais ou menos 340 telas. No final do ano, sabe? Então era muita tela, muita coisa, né? Hoje não, hoje a gente leva 1 ano, 2 anos para fazer uma tela. E é isso mesmo, mas é o processo, né? Tudo depois que eu comecei a pegar a técnica, tudinho, né? Aí vê que não é você simplesmente pegar e fazer ela. Tem todo um processo que a gente segue para deixar ela bem acabadinha, bem feitinha. Hoje eu regulei as tonalidades, né? E comecei a dar forma aos elementos que são essenciais na tela, né? Também ajustei os tons, as tonalidades, tanto do céu quanto a vegetação, né? E fiz uma base com marrom, verdes aqui, para ser uma base, vai ser um chão meio, não com muita vegetação. Às vezes eu tento conciliar os dois, né? Pego muito da minha memória, mas eu fico imaginando também como eram as construções da época, né? E aí muitas vezes a gente tem fotografias que podem ajudar a gente nesse sentido. Nesse daqui eu já vi muitas fotos, já produzi também esse local, né? Algumas outras vezes. Sempre uso isso aqui de base. Inclusive em algumas fotos também eu já vi assim, né? Então já tem um pouquinho na memória como são as coisas, né? A textura, no modo geral, na tela, assim, a gente imagina ela antes, né? A textura praticamente é algo que é previamente já selecionado e quando eu vou para a tela, ela já está definida. Mas durante o processo da pintura, a gente vai mudando também, né? Nunca segue aquela mesma linha ali. Sempre você pega uma cor a mais ou uma a menos. É todo um processo ali de quase 30 anos, né? Você consegue transpor numa tela dentro dessas técnicas. Então, é bacana. Tudo a carga de trabalho, de estudo dessa época jogada em uma obra. É difícil, mas assim, a gente tem muito que agradecer também, né? Hoje a gente tem um público já, eu já tenho umas pessoas que compram de mim já conhecem meu nome, já conhecem minha arte, né? Então, muitas vezes, até outro dia eu comentando com um amigo, né? Eu fiz a tela, ela nem secou ainda, na hora que eu terminei, ela já foi vendida e tinha mais 2 pessoas querendo da mesma, né? Então, assim, também a gente vai aprimorando, vai trabalhando, né, dentro da arte da gente para fazer sempre o melhor para entregar para as pessoas, né?